Boa noite a todos, boa noite aos amigos que nos veem pela internet. Eu quero começar dedicando essa palestra a uma pessoa que faz parte da nossa equipe espiritual e que, de alguma forma, foi a precursora de tudo que nós fazemos, né? de toda a nossa existência espiritual. A Dona Diva, que muito antes de eu saber que eu era espírita ou que eu era médium, ela disse para mim que eu era espírita e que eu era médium. Então ela sabia que isso ia acontecer e ela dizia bastantes vezes para mim que eu tinha mediunidade e que eu devia fazer alguma coisa com isso. Felizmente ou infelizmente, né, as coisas aconteceram e a Dona Diva desencarnou antes que eu pudesse estar desenvolvendo tudo isso, mas eu tenho certeza que, estando conosco como ela está, ela sabe e fica feliz com o pouco que a gente faz aqui, tá? Principalmente eu. Então, que é ser espírita, eu preparei aqui para nós algo assim que precisava, no meu entendimento, fazer para chegar onde eu quero, eu precisava situar o que já foi feito. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de cada um, assisti todas as palestras, já que eu não assisto a palestra aqui ao vivo, eu tive que assistir todas as palestras. A única que eu não consegui assistir foi do Ricardo Aquino, então ele não estará aqui, mas quero dedicar a ele as minhas boas energias, porque não está, mas depois eu vou colocar. O Rony nos trouxe características do Espiritismo, falando sobre a crença da reencarnação, na existência e comunhão dos espíritos, busca da reforma íntima e moral, prática da caridade, ausência de dogmas, rituais, vestimentas, estudo constante que leva ao conhecimento. A responsabilidade pessoal, falou bastante sobre a lei de causa e efeito, que muito mais do que uma lei espírita é uma lei natural, é a lei natural. Tudo que nós fazemos, né, é lei newtoniana talvez, né, tudo tem uma força contrária, uma força que nos leva a algum lugar. A crença em Deus como inteligência suprema, sendo a questão 01 do Livro dos Espíritos, que abre todas as obras do Pentateuco, né, que é Deus, mais ou menos como uma pergunta, que é ser espírita, e não o que é, nem quem. Universalidade dos ensinamentos dos espíritos. E aí ele fez um comentário muito interessante, que também é do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é verdade na luz, ou é em qualquer lugar. Está lá no capítulo 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Visão consoladora da morte. Depois veio a Preta. A Preta trouxe mais opiniões e ela procurou organizar mais de uma forma pessoal. Ela trouxe 2 pontos. O que é espiritismo, explicou o que é uma doutrina, uma religião, uma ciência, trouxe vários exemplos. Segundo, somos cristãos, ou seja, acreditamos no Cristo, acredito na vida eterna, e ela trouxe para a primeira pessoa, ela falou dela mesma, que ela acredita na reencarnação. O Rony caracterizou, ela acreditou. Acredito na evolução, não estou dizendo que o Rony não acredite, por favor. Tá? Acredito na evolução, acredito que a caridade e amor são considerados os caminhos para a evolução espiritual, acredito que devemos aprender a ouvir sem julgar. Talvez uma das maiores dificuldades do ser humano seja ser um bom juiz, né? E pouco ser o réu ou o advogado ou qualquer um outro partícipe desse pretenso juizado. Depois veio a Andressa falando do significado no sentido real, que nos leva ao sentido prático. Ela abre a palestra dela sendo bem enfática nisso, e ela diz que nós temos 2 caminhos, a visão pessoal e a visão espiritual. E estudou a origem da palavra espírito com bastante ênfase, né? Quando ela começou, de onde ela veio, para que ela serviu. Concluiu que ser espírita é caminhar com a evolução moral, através das informações que você capta ao longo da sua existência, entendendo que essa caminhada é coletiva, vivendo as suas experiências individuais. A partir do que nós fazemos para nós mesmos, nós chegaremos a algum lugar coletivamente, mas tem que começar nas mudanças, nas melhorias e tudo de foro íntimo. Então, se você não faz para você, não consegue tanto fazer para os outros. É melhor fazer para você também. Depois veio a Regina. A Regina, ela trabalhou bastante a parte histórica do espírito, da espiritualidade. Ela fez um pequeno histórico sobre o que é o espiritismo. Ela versou sobre Pitágoras, Sócrates e Platão, mostrando que a doutrina cristã precede o espiritismo. Eles acreditavam
principalmente Sócrates e Platão, que se deve dar mais atenção à alma do que à vida presente, o que já era uma parte precursora de toda a parte espiritual da espiritualidade. A reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo, ela é encontrada no diálogo de Jesus com Nicodemos. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí tem mais uma parte que se compara nascer da água com o nascimento das pessoas, com a reencarnação, com outras palavras, mas ela trabalhou bastante isso. Depois veio o Jean. O Jean usou bastantes partes do capítulo 25 do Evangelho, Buscai e Achareis. O Jean, ele falou bastante, ele dividiu em dois também, dois tempos, uma parte histórica, contextual, e depois ele foi para a parte pessoal do Jean. Ele usou exemplos da vida dele, ele usou um exemplo bem legal da igreja, que ele estava meio brigado com Jesus, e aí ele foi lá numa igreja, tinha um relicário com uma parte da vestimenta de Jesus, e quando ele chegou perto daquilo, como se fosse, ele foi tocado por aquilo, e a partir dali ele acreditou, ele mudou, ele renasceu espiritualmente. Não foram muito bem essas palavras dele, mas ele renasceu espiritualmente e passou a acreditar em tudo que Jesus foi e será para nós. Ele usou ser espírita é ser humano, ser espírita é uma forma de viver, é esforço, é orar e vigiar, isso é uma coisa bastante importante, orar e vigiar. Usou exemplos da vida pessoal espiritual para concluir. Ser espírita é conviver com os humanos, é quase um complemento da parte de cima. Ser espírita é ser humano, é conviver com os irmãos. Ops, deu problema, volta. Muito bem, Regina. Próximo, Jean. Aqui o Jean de novo. Ser espírita é ter compreensão, é uma forma de viver. Ser espírita é esforço, é ser indulgente. Uma coisa complementa a outra. E ser espírita é orar e vigiar, é ter humildade e ser perseverante. À medida que você ora, vigia, naturalmente você começa a se transformar numa pessoa mais perseverante e mais humilde. Depois veio o André, o nosso filósofo, né, que usou uma abordagem filosófica. O André falou bastante coisa e eu captei do que ele falou. Ser espírita é ter Cristo no coração, que nos leva, se nós temos Cristo no coração, a entender, a ter amor dentro de nós. E aí ele falou bastante sobre a palavra amor, ele trabalhou, ele foi buscar em vários filósofos, né? Lá no final, ele diz, amor é o que dá vida. O amor é o remédio para tirar o ódio do coração e ser espírita é ser feliz. Certo, meu filósofo? Depois veio o Eduardo. Todos sabem a admiração que eu tenho pelas palestras do Eduardo, não preciso nem dizer, assisti, chorei, me emocionei quando ele falou do pai dele. Então, o Eduardo diz que todos temos todas as condições de ser espíritas. A decisão é nossa. Ser espírita é uma decisão sua. O mais difícil é olhar para dentro de si, observar o que pode ser melhorado e partir para a ação. Não há uma definição do que é ser espírita, mas uma série de atitudes que nos tornam espíritas. Emmanuel nos diz, ser espírita é vivenciar o espiritismo como um caminho de aprimoramento moral e espiritual, seguindo os ensinamentos de Jesus e buscando a reforma íntima. Inclusive, essa parte, o Rodrigo, que fez a edição, ele coloca em destaque. Está lá, em destaque. Quem não assistiu, assista, porque está muito bem feito. Ainda, em O Livro dos Espíritos, temos que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Orar e vigiar é aquele e outro que já apareceu lá atrás. E aí veio a Eliana. A Eliana, ela fez um texto magnífico sobre o que é ser espírito. Ela dividiu a ideia de ser espírito em duas partes. Ela pegou as características que o Rony deu, que foram muito interessantes, basicamente, aceitar a doutrina, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, de novo, em praticamente todas as palestras, a lei de causa e efeito. Ser espírita, provavelmente, no meu entendimento, já que outros que me precederam disseram, é entender a lei de causa e efeito. O progresso moral e intelectual dos seres humanos e praticar a caridade. Depois, numa segunda parte, ela colocou ser espírita na visão espírita. Não é apenas frequentar o centro espírita e ler os livros, é colocar em prática as teorias.
Ser espírita é procurar melhorar-se a cada momento, é ser honesto, justo, paciente, benevolente, não achar que é superior a ninguém, pois todos estamos na mesma escala evolutiva. Uns um pouquinho para frente, outros um pouquinho para trás. A Andréa está mais na frente do que eu, bem mais na frente, bem mais na frente. Eu estou mais aqui atrás, né? Mas, então vamos lá. É como o Rodrigo e a Lola. A Lola está bem lá na frente e o Rodrigo está aqui atrás, faz parte. A Eliane, o Rony, né? Então faz parte, é assim mesmo, né? A Dona Lúcia e o Batistotti, é assim mesmo. E ela continua e cada vez melhora mais, porque esse final que a Eliana fez, ela fez uma pergunta bem interessante, que eu me faço muitas vezes e que provavelmente as pessoas se fazem. Por que nós escolhemos nos tornar espíritas ou buscamos a espiritualidade mais pela dor do que pelo amor? Quem aqui chegou no espiritismo pelo amor? Pode levantar a mão. A Preta, a Lola e a Yara. O resto é tudo pela dor. Tudo pela dor. Não adianta levantar a mão que eu te conheço. Na visão... o Rodrigo levantou a mão. Na visão espírita, isso acontece porque a dor é um instrumento poderoso de despertar. Ela sacode o espírito adormecido, mexe com as certezas do ego e nos leva a fazer perguntas que antes evitávamos ou deixávamos de acreditar. A dor nos tira da ilusão. Enquanto está tudo bem, nos distraímos com as coisas materiais. Fantástico isso que ela escreveu, fantástico, muito, muito, muito bom. E aí eu peguei tudo isso e resolvi trazer para a minha visão. O que eu penso, né? Ser espírita é viver a fé raciocinada. Ser espírita é ter esperança em todos os assuntos e percalços. Nos bons, nos não tão bons, mas em tudo tirar alguma coisa. Ser espírita é ter a verdadeira caridade no coração. E eu tenho convicção de ser espírita é entender as leis naturais e as leis morais que estão em todos os nossos atos. A lei natural, os preceitos da lei natural estão impressos no conhecimentos naturais de todos os homens. Não está escrita em letras, mas gravada no coração de cada um de nós. Um conceito apresentado para a lei natural é a de que é a consciência do dever de conservação da ordem existente segundo o fim natural humano e o fim geral das coisas querido por Deus e naturalmente conhecido pelo homem. As leis naturais nós conhecemos desde que nós nascemos. Respirar, fazer tudo o que a criança faz, crescer, se desenvolver, educar-se, instruir-se. Isso são as leis naturais, são coisas que nós vamos fazendo e que não precisa muita explicação. Está inerente ao ser humano, já está gravado, nós que acreditamos em várias vidas, já está gravado no nosso espírito e vai se repetir. O que nós precisamos fazer com a lei natural é aprender mais e mais e mais com ela. E há ainda a identificação de quatro componentes da lei natural. Praticamente todos estão gravados na nossa consciência, por isso que eu comecei todas as frases com consciência. Consciência de uma lei reguladora das relações entre os seres e a necessidade de sua observação. Você vai melhorando as suas leis naturais à medida que começa a observar e, claro, aprender, né? Consciência dos princípios gerais do bom e do mal aplicados à ordem moral e à ordem universal. Importante, você sabe o que é bom. Tem indícios de que o mal não é uma ideia interessante e começa a praticar o que é bom com mais frequência. Consciência de justiça, dos direitos e deveres como norma genérica da ordem moral e da ordem social. Consciência das derivações e das consequências lógicas dos princípios de dever e do direito, com as aplicações concretas que elas determinam que, segundo São Tomás de Aquino, podem ser por via da adição ou da subtração. Via da adição e subtração, lei de causa e efeito de novo, travestida de adição e subtração. As leis naturais, elas são tão fáceis de fazer que nós as identificamos também em mais propriedades. A lei natural é una, ou seja, Deus existe. Ele é o Senhor de todas as coisas, que está lá, que é Deus, a inteligência suprema de todas as coisas. A lei natural é universal. Deus é universal, então é divina, comum a todos os seres racionais e livres, isto é, a todos os homens para facilitar-lhes o cumprimento de seu destino sobre a terra e a lei natural é imutável, porque permanece sempre a mesma em todos os homens, em todos os tempos e em todas as circunstâncias.
embora em relação aos seus princípios secundários, a lei natural possa sofrer variações. Essas variações estão muito mais ligadas a quem nós somos, em que ponto do nosso desenvolvimento nós estamos e o que falta para nós chegarmos no objetivo que nós traçamos para a nossa vida. Lembrando o que a Andressa disse, por exemplo, né, partimos do individual para o coletivo. E à medida que nós entendemos também o individual como parte de um coletivo, nós começamos a desenvolver ainda mais a nossa consciência e a lei natural passa a fazer mais sentido. E aí vem a lei moral. A lei moral que ela tem uma ideia muito interessante, porque a maioria das leis morais foram criadas pelos homens. E como homens inteligentes e falíveis, né, a lei moral é o princípio superior a que determina o conjunto de relações que devem manter os homens. Este conjunto de relações é conhecido por ordem moral, que tem dois fundamentos. O imediato é a verdade e remoto, que é Deus. De novo, não é quem, é que. Que é Deus, fonte originária de toda a verdade. Quando nós falamos do imediato, quando nós falamos da verdade, volta para o que a Eliana disse, porque o Rony disse, o que é verdade na luz é verdade em qualquer lugar. O que nós raciocinamos na nossa fé se torna algo apresentável para a próxima geração. Aquilo que nós conseguimos fazer de forma científica e provando que cientificamente a nossa doutrina ela pode ser usada para vários fundamentos, à medida que nós fazemos isso, nós chegamos no remoto, que é Deus. Cada vez mais, e esse é o grande objetivo, no meu entendimento do desenvolvimento do ser humano, é chegar cada vez mais próximo dessa ideia que é Deus. Nós não chegaremos a ser deuses, com certeza mais do que absoluta, mas nós vamos nos aproximando cada vez mais à medida que todas aquelas características que o Rony colocou lá no começo, que eu falei, essas características se tornam cada vez mais presentes dentro de nós. E aquilo que a Preta falou, trazendo para o individual, né, eu acredito nisso, eu faço desse jeito, e à medida que isso se torna corriqueiro também, vai trazendo para nós a ideia que ser espírita é a ideia de ser cristão, de fazer o bem, de procurar nas palavras do Cristo aquilo que nós precisamos para desenvolver os nossos sentimentos, as nossas verdades. Ainda são elementos essenciais da ordem moral. Primeiro, pluralidade de seres humanos. Pluralidade pode-se colocar aí como diversidade dos seres humanos, diferença que cada um tem, todos nós somos diferentes em algum aspecto, mesmo gêmeos mais parecidos, mais univitelinos possíveis, né? Mesmo aqueles que nascem grudadinhos, que eu esqueci o nome, chipófagos, né? Siameses. Mesmo os siameses, eles têm características bem diferentes, mesmo, e olha, eles compartilham até órgãos, mesmo assim personalidades diferentes, formas diferentes de ver o mundo. Então, nesse sentido, né, é um conjunto e sucessão de relações humanas. E terceiro, o princípio superior, norma reguladora ou lei fundamental. Da mesma forma que a lei natural, a lei moral está lastreada na sentença: faz o bem e evita o mal. Lei de causa e efeito. Independentemente, e eu faço isso sem nenhuma preocupação, independentemente do ponto onde nós vamos procurar que é ser espírita, nós vamos chegar na lei de causa e efeito. Ser espírita é causar e ter efeito, ou ter efeito e causar alguma coisa. Tanto faz se você lê de frente para trás ou de trás para frente. Ser espírita é fazer com que o outro se sinta melhor, porque eu estou fazendo, a partir do meu individual, que o coletivo se torne mais prazeroso para todos e muito mais alegre para todos. A lei moral surge da lei natural e demonstra que há uma inteligência ordenadora e criadora da infinita grandeza do universo, que pode ser contemplada tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas do universo. O irmão Kleber falava isso, não sei se o Teodoro fala isso também, né? Mas eu me lembro que o Teodoro falava bastante isso. Não faça nada grande na sua vida, faça coisas pequenas, porque é a partir do pequeno que você vai chegar no grande. Não tente grandes feitos ou grandes felicidades. Use as felicidades pequenas que você tem, vá somando elas que elas vão chegar em algum lugar. Lei de causa e efeito de novo, quanto mais você causar felicidade, mais efeito você vai ter na vida das pessoas, tornando-as mais felizes.
Trazendo para o outro lado, quanto mais você causa sofrimento às pessoas, mais o sofrimento vai aumentar nessa pessoa e em você também, porque, de novo, a alegria contagia, a tristeza nem tanto, nem sempre, mas contagia também. Então, vamos procurar o lado mais promissor da vida, porque se nós não acharmos isso, e eu vou dizer para vocês que isso não é novo na minha vida, aprender isso, não é novo. Eu tenho todos os meus sofrimentos, como todas as pessoas têm, mas na medida do possível eu faço e procuro alegrar mais a vida das pessoas, porque isso me causa um benefício. Eu procuro ajudar quem quer ser ajudado também, né? Porque tem algumas pessoas que não querem, então querer, de novo, é causa e efeito. Se a pessoa quiser, eu vi um videozinho essa semana bem legal, que um cara abre a porta e diz assim, ó, eu vou precisar de você para uma coisa que eu não posso dizer o que é, não vou te dizer onde vai ser, não vou te dizer se vai ser perigoso e não vou te dizer mais nada sobre o assunto. O cara olha para ele e diz assim, vamos no seu carro ou no meu? Esse é causa e efeito. É quando você tem tanta confiança na pessoa que está fazendo, na pessoa que está ali na sua frente, que não importa a resposta. Isso eu faria com o André, por exemplo. Né? Ele faria comigo e eu faria com ele, tenho certeza. Né? Faria com o Eduardo, faria com o Marcelo. Estou falando dos homens aqui, né? Faria com o Rodrigo, com certeza. Tantas vezes, e com o Rony nem vou falar, porque o Rony é meu irmão de vida. Né? Então eu faria com certeza qualquer hora do dia, da noite, porque eu tenho certeza que eles fariam por mim também. Tenho absoluta certeza que, independente do horário, eles fariam por mim. Então, não vou falar das mulheres, porque aí, né, as mulheres todas também sabem que eu faria. Eu faria por todos também. Então tá, então vamos lá. Então, meus irmãos, concluindo, né, a minha palestra, eu quero dizer para vocês, aqui, essa oração, essa poesia, ela vai ser, em todas as palestras que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer uma série de palestras agora, acho que 5 ou 6, mais ou menos seguidas, vocês vão cansar de me ouvir. Essa poesia, ela tem uma conotação muito importante, porque fala, para mim, dessa ajuda que todos querem e todos gostam de ter. Vá com alma, vá com calma, mas vá. E volte, me note, me adote. Anote tudo o que acontecer, porque depois eu vou querer saber o que te fez vir aqui me contar tudo o que passou. E se tenho tanta certeza que virá, não é porque estou rogando praga nem nada. É só porque sinto que no teu lugar eu também voltaria. Só por voltar, só para estar, só para ficar. E como último chat aqui, fiz até uma colmeia bonitinha. Luciano de Crescenzo disse, homens são anjos de uma só asa, somente abraçados uns aos outros podem voar. E a pergunta é, por que quando abraçamos alguém deslizamos inadvertidamente as mãos nas suas costas para saber se a asa dele está lá? Se estiver, voaremos. Muito obrigado a todos, principalmente a minha esposa, Andréia, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Boa noite.